Muito bem, nós estamos aqui para gravar mais um programa nesse canal do YouTube. Nós estamos gravando cada capítulo do Novo Testamento, são 260 capítulos, 27 livros. Nós já gravamos o Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, João, livro de Atos. E hoje vamos concluir a Epístola de Paulo aos Romanos. A Epístola de Paulo aos Romanos é a mais profunda, mais teológica, mais influente que Paulo escreveu. Ela possui 16 capítulos. Nesses 16 capítulos nós podemos dividir a primeira seção do capítulo 1 ao 11, que é o evangelho que Paulo pregava, o evangelho da justiça pela fé. Capítulo 1, Paulo fala acerca do pecado entre os gentios, capítulo 2 do pecado entre os judeus, e aí o capítulo 3 ele conclui dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí Paulo no capítulo 4 fala de Abraão, que foi justificado pela sua fé, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Capítulo 5, então ele fala do grande capítulo da justificação pela fé, cita como o pecado entrou no mundo por Adão e como o pecado sai do mundo por Cristo. Capítulo 6, ele fala da regeneração. Capítulo 7, ele compara a lei e o homem do pecado que somos nós, chegando a concluir: miserável homem que sou. No capítulo 8, ele fala da vida no Espírito, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Capítulo 9 e 10, ele menciona a sua tristeza por Israel. Capítulo 11, ele fala do remanescente de Israel. E aí ele termina com um cântico de louvor a Deus. Capítulo 12, Paulo fica prático, começa a dar várias recomendações práticas de como vencer o mal, fazendo bem. Capítulo 13, manda submeter as autoridades, fala também de pagar impostos, fala do amor, que a ninguém deveis coisa nenhuma senão amor. Capítulo 14, ele trata da tolerância para com os fracos na fé. Capítulo 15, ele continua falando que Cristo é o nosso exemplo de abnegação, fala um pouco do seu apostolado, e aí ele conclui no verso 33, dizendo amém. Agora nós temos capítulo 16, um capítulo com recomendações, saudação. É o maior capítulo de saudação em toda a Bíblia que nós temos, em termos de saudação. São 35 nomes que Paulo menciona aqui. Se nós incluir o nome de Jesus, nós vamos ter então 36 nomes com o nome de Jesus. Ele começa então, vamos ver todos esses nomes, algumas pessoas vamos comentar, alguns deles quem são. Ele começa recomendando uma irmã, a irmã Febe. Recomendo, pois, Febe, nossa irmã, que serve na igreja em Kencreia. Então, essa irmã que servia na igreja, pelo fato dele servir, alguns dizem que ela era uma diaconisa, servia na igreja de Kencreia, para que a recebais no Senhor. Parece que a irmã Febe foi a portadora da carta que Paulo manda aos romanos. Pode ser também que serve no Senhor, que ela era uma ministra, uma líder da igreja de Kencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos. Não é? Então, Paulo vai terminar essa irmã levando uma carta de recomendação de Paulo à igreja de Roma. E ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar. Não é? Por que a igreja deveria ajudar a irmã? Porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Paulo, então, menciona que ele escreveu essa carta da igreja de Corinto. Ele está escrevendo, estava em Corinto quando escreveu, e ele manda pela irmã Febe a carta, né? A Febe, então, foi enviada de Kencreia, possivelmente como portadora da epístola para a igreja de Roma. Febe era natural de Kencreia e mantinha laços com a igreja de Corinto, porque sua cidade era o porto usado por Kencreia.
Então essa irmã vai ser a que leva a carta a Roma. Verso 3, saudai a Priscila e Áquila. Priscila e Áquila nós encontramos, eram judeus que tinham sido enviados para fora de Roma. Antes Priscila e Áquila estavam em Roma. Possivelmente Priscila e Áquila informaram a Paulo acerca dos irmãos e do trabalho em Roma. Você pode ler Atos 18, eles tinham chegado, foram expulsos por Cláudio. Cláudio mandou que todos os judeus saíssem de Roma e eles foram para a cidade de Corinto. Lá eles trabalharam com Paulo. Parece que lá também na casa de Priscila e Áquila é que se reunia na cidade de Corinto a igreja de Coríntios. Ele diz aqui, saudai a Priscila e Áquila. Fato de Paulo mencionar Priscila primeiro, Áquila depois, é possível que Priscila fosse a líder da igreja e Áquila, seu esposo, cooperava com ela. Se isso é verdade, se a irmã Febe servia na igreja de Kencreia, Priscila servia na igreja de Corinto junto com Áquila, seu marido. Então, Paulo cria na liderança de mulheres. Eu falo isso porque hoje é muita gente que é contra a liderança de mulheres na igreja, mas esse não era o parecer de Paulo. Nós vamos nessa lista que ele tinha mulheres, e parece que essas mulheres eram líderes, os quais, Priscila e Áquila também, os quais pela minha vida se expuseram. Note que Priscila e Áquila ameaçaram, em alguma situação do ministério de Paulo, se expuseram. Paulo diz aqui, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. E que não só lhe agradeço, parece que eles salvaram Paulo de uma situação difícil, mas também todas as igrejas dos gentios. Por que todas as igrejas dos gentios agradeciam? Porque Paulo era o apóstolo dos gentios e Priscila e Áquila se expuseram por Paulo. Ele diz que expuseram a sua própria cabeça, não é? Saudai também a igreja que está em sua casa. Então havia uma igreja na casa de Priscila e Áquila. Paulo continua a lista de saudação. Até agora nós vimos 3 nomes, vimos Febe, vimos Priscila, vimos Áquila. Ele vai continuar, a lista continua, no final nós vamos ter 35 nomes, né? Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é das primícias da Ásia em Cristo. Epeneto parece que foi um dos primeiros a se converter na Ásia. Paulo chama de primícias da Ásia em Cristo. Né? Epeneto, o nome dele é grego, ele vivia na Ásia, parece que foi um dos convertidos. Nós não sabemos muito dele, mas nessa lista aparece o nome dele. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Essa Maria, não sabemos exatamente quem é Maria, era um nome comum. Tinha a mãe de Jesus chamada Maria, tinha Maria Madalena, tinha tantas Maria, não é? Mas essa Maria também manda saudação. Saudai Andrônico e a Júnia, meus parentes. Paulo tinha parentes que se converteram também. Andrônico e Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão. Parece que foram presos juntamente com Paulo, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Então, antes até da conversão de Paulo, Andrônico e Júnia, parentes de Paulo, já haviam se convertido. Apesar de Paulo perseguir a igreja, nesse verso nós vemos que esses parentes de Paulo já eram antes dele em Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Não sabemos quem é Ampliato, mas seu nome aparece. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estax, meu amado. Saudai a Apeles, aprovada em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Aristóbulo é interessante, a família dele diz que Aristóbulo era neto de Herodes, isso é o que alguns dizem, né? Nós podemos confirmar essa informação, mas eu deixo aqui para que você pesquise mais. E Paulo menciona a família de Aristóbulo, uma família conhecida, pelo menos para os irmãos de Roma, que vão receber a carta. A Bíblia menciona várias famílias, não é?
no Novo Testamento. Nós temos a família de Davi, que Jesus era da família de Davi. Nós temos aqui a família de Aristóbulo, né, que acredita que era descendente de Herodes. Nós temos a família de Narciso. Diz que Narciso provavelmente trabalhou para o imperador Cláudio, né? Narciso servia ao imperador Cláudio. A família de Cloé, a família de Cloé é outra família que Paulo menciona na sua carta em Coríntios. Temos a família de Estefanas, também mencionada em Coríntios. Temos a família de Deus, que somos todos nós, e temos a família de Paulo, que ele menciona, meus parentes em Cristo. Saudai Herodião, meu parente, outro parente de Paulo. Saudai os da família de Narciso, que estão no Senhor. Né? Esse Narciso que serviu ao imperador. Saudai a Trifena e a Trifosa. Olha que nome bonito para você colocar em filhas ou neta, né? Trifena ou Trifosa. Tem algumas irmãs que não são trifosas, são tribulosa mesmo. Mas saudai a Trifena e Trifosa, essas trabalharam no Senhor. A tribulosa dá trabalho, né? Trifena e Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saudai a armada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, olha que lista de saudação. Eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Sua mãe e minha. Será que Rufo era irmão de Paulo? Para ele mencionar e sua mãe e minha? Né? Então nós aqui temos uma lista de parentes de Paulo, né? No verso 7, Andrônico e Júnia era parente de Paulo. Verso 11, Herodião era parente de Paulo. E parece que Rufo também era parente de Paulo. Saudai Ansicrito e a Flengote e Hermas, a Patrobas e Hermes e os irmãos que estão com eles. Nós temos um livro que não entrou para o Novo Testamento, mas a igreja primitiva tinha muita consideração, chama O Pastor de Hermes. O livro O Pastor de Hermes, que mais tarde acabou não entrando na coleção dos livros do Novo Testamento. É possível que é esse Hermes que Paulo está mencionando aqui, e aos irmãos que estão com ele. Saudai a Filólogo e a Júlia, e Nereu e a sua irmã, e a Olimpas e todos os santos que eles estão. Paulo certamente está mencionando irmãos da igreja de Corinto, mandando saudação para os irmãos de Roma. Saudai uns os outros com santo ósculo. Santo ósculo significa um beijo. Há igrejas, como a congregação cristã no Brasil, que eles ainda se cumprimentam com o ósculo, mas é apenas homem com homem, não homem com mulher. Homem com homem, mulher com mulher, é chamado santo ósculo, né? Alguns dizem que não é tão santo assim, porque você não pode ir na irmã, é porque existe alguma maldade, não é? Mas, santo ósculo, a igreja de Cristo vos saúdam. A igreja de Cristo vos saúda. Era comum no Oriente saudar as pessoas com um beijinho na face, não é? Entre os portugueses também isso é comum. Então, saudai com ósculo santo. No brasileiro não há muito assim, a não ser que você tenha bem intimidade com a pessoa, né? Mas agora, por esse coronavírus, aí que você não deve fazer mesmo isso para não transmitir, né? As igrejas de Cristo vos saúdam. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendesses, desviai-vos deles. Interessante, não é? Mesmo na época de Paulo, havia sempre aqueles que promoviam dissensões, escândalos contra a doutrina de Cristo. Paulo diz que eles deveriam se desviar deles. Toma cuidado, não é? Gente que causa escândalo, gente que causa vergonha para o evangelho. Não que a gente não vai amá-los, mas se puder evitar, como tinha um amigo que dizia, olha, fulano é uma boa pessoa, excelente pessoa, muito boa, mas se puder evitar, evita, não é? Então, se puder evitar, uns desses, desvia-se deles, diz Paulo aos irmãos de Roma. E por que deve evitá-los? Porque os tais não servem, verso 18, ao Senhor Jesus Cristo,
mas ao seu ventre parece que eram comilões, né? E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Esses tais que promoviam escândalos, dissensões, parece que eram gente que tinha influência na igreja, tinham palavras, lisonjeavam, e Paulo dizia que enganava até o coração dos simples. Verso 19, quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Nossa, a igreja de Roma realmente era um exemplo. Paulo não tinha estado lá, mas ouviu falar dos irmãos em Roma, possivelmente por Priscila e Áquila, e ele elogia a vossa obediência. A vossa obediência é conhecida de todos, não é? Olha que verso maravilhoso. Nós estamos numa campanha agora semeando na obediência. Romanos 16, 19, quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Nós devemos buscar a sabedoria do bem, e quanto ao mal, rejeitar todo o mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Que palavra tremenda, não é? O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Muita gente cria que Roma e o Império Romano, principalmente nessa época, né, o imperador era uma representação do próprio mal, de Satanás. Então, ele diz, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Né? Nero mesmo era considerado pessoa terrível como imperador, em termos de moralidade e outras coisas. Pode ser que Paulo se referia ao imperador, mas também nós sabemos que é o adversário, Satanás, que agia através do imperador e de outras pessoas, né? Esmagará em breve debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Parece que a carta, de novo, acaba no amém. Toda vez que você lê o Novo Testamento, aparece um amém, encerra uma sessão. Parece que a carta de Paulo termina aqui, 16, 20. Mas aí ele abre e continua a saudação. O pessoal que gosta de fazer crítica textual, ou crítica redacional, diz que ocorrem redações e foram emendadas pedaços de cartas. Outros dizem que a carta de Romanos terminou mesmo em 15:33 e que 16 aqui é uma 16, 2 e 3 é uma pequena carta de recomendação de Paulo, da irmã Febe, não é? E essa lista, mas aqui ela continua, né? É incluída mais um pedaço. Nós sabemos que talvez o rolo com o tempo saiu um pedaço, mas a carta vai se completar com um outro amém no verso 27. Então nós vamos ter mais 7 versos aqui, depois do verso 20. Inclusive nesses 7 versos nós vamos descobrir que foi empregado um escrivão por Paulo para escrever a carta aos Romanos. Diz aqui, saúdo-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosprato, meus parentes. Jason é mencionado no livro de Atos dos Apóstolos. Eu, Tércio, agora no verso 22, eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Então Paulo ditou, mas Paulo empregou um secretário para escrever a carta, Tércio. Vai mencionar outros irmãos que aparecem também no livro de Atos. Saudai-vos Gaio, meu hospedeiro. Nós podemos saber que Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, estava na cidade de Corinto e estava na casa de Gaio. Ele disse que Gaio era o hospedeiro e de toda a igreja. Então, na casa de Gaio, não só Paulo morava, mas a igreja se reunia na casa de Gaio, em Corinto. Saúdo-vos Erasto, procurador da cidade. Note que o procurador da cidade tinha se convertido, era membro da igreja na cidade de Corinto. E também o irmão quarto, né? Não é o quinto, não é o terceiro, mas o irmão quarto. Que nome, né? Interessante para nós, às vezes. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Um outro amém na carta.
nós temos um amém no verso 20, um amém no verso 24 e vamos ter um final amém no verso 27. 3 améns no encerramento dessa carta, não é? É algo interessante que eu quero que você note. Verso 20, amém. Final do verso 24, amém. Final do verso 27, amém de novo, né? Paulo tenta encerrar a carta 3 vezes. E no capítulo 15, 33, nós temos um outro amém. Então, nós temos aqui 4 améns, se considerarmos o 15, 33. 15, 33, amém. 16, 20, amém. 16, 24, amém. E vai ter o 4º amém no 17, 27. A palavra amém significa assim seja, assim seja. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos esteve oculto. Interessante, o evangelho, de acordo com Paulo, é um mistério de Deus e foi revelado a nós nesses últimos tempos. Esteve desde tempos eternos oculto, não é? A pessoa não tinha a ideia do que era o evangelho, mas Deus revelou. A revelação, a manifestação de Jesus Cristo ao mundo é um mistério. Por isso que é chamado o mistério da fé. Não é? O mistério da fé, nós temos que guardar o bom depósito do mistério da fé. Mistério é algo oculto e que nos é revelado. Paulo diz que esteve oculto em tempos eternos. Ou seja, Deus já tinha o propósito de trazer a salvação por seu Filho Jesus Cristo. E ele vai trazer através do Evangelho e da pregação. Não é? Não adianta conhecer o Evangelho sem ouvir a pregação, porque a fé vem pelo pregar e o pregar o Evangelho de Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos esteve oculto. Mas Paulo continua, verso 26, mas quem manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas. Então o evangelho estava escondido nas escrituras, como Paulo escreve, que tudo que foi escrito, né, no capítulo 15, verso 4, ele fala isso, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, pela paciência e consolação das escrituras. E agora ele diz que o evangelho se manifestou e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé. Ou seja, já no Antigo Testamento falava dos gentios, falava da salvação dos gentios. Isaías falou, o livro dos Salmos falava, Deuteronômio falava, a lei, os mandamentos, tudo falava, mas só que eles não tinham tido esse entendimento, senão agora ele diz que se manifestou e todas as nações quer dizer os gentios pela obediência da fé. A palavra fé, ela aparece pela última vez em Romanos 10, 16, 26, e essa palavra fé aparece 35 vezes nos 16 capítulos da Epístola aos Romanos. Então, nós vamos ver que é o evangelho da fé, é o evangelho da justiça. A justificação vem pela fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Se manifestou pelo segundo mandamento de Deus eterno a todas as nações pela obediência da fé. Aqui nós vamos ter o Pai, né, o Filho e o Espírito de Deus, né, o Deus eterno mencionado, o Filho, o Evangelho de Cristo, e Paulo mostra também o Espírito, né, o Espírito de Deus. A eternidade, nós vamos ter a eternidade do Filho, a eternidade do Pai, né, o Deus eterno, e no texto de Hebreus 9,14, a eternidade do Espírito Santo. Paulo termina com um louvor a todas as nações pela obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dado a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Essa é também uma bênção apostólica. Nós vamos encontrar outra em 2 Coríntios 13:13.
Mas aqui nós encontramos em Romanos 16, 27, uma bênção apostólica. O único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Essa é uma forma de concluir a carta. A carta termina no capítulo 16 com pelo menos 3 améns, um no verso 20, outro no verso 24, outro no verso 27. No capítulo 15, 33, nós também temos um amém. Isso encerra as sessões. Então, Paulo, do último amém, do verso 24 ao verso 27, vai falar da revelação do Evangelho. O Evangelho estava oculto em Deus, mas o Evangelho se manifestou pelas Escrituras, pelos mandamentos do Deus eterno, para todas as nações, todas as nações. O Evangelho é para todos os povos, nações, línguas, para todos, apesar de a carta estar sendo dirigida a Roma, é para todas as nações, pela obediência, para a obediência da fé. 2 vezes Paulo menciona aqui a palavra obediência. No verso 19, ele menciona quanto à vossa obediência. Agora, no verso 26, obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dado glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Que carta maravilhosa, que carta tremenda. Eu espero que você medite nessa carta, que você leia, releia ela, porque a palavra de Deus é assim, quanto mais se lê, mais coisas novas se descobrem nela. Então Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, que esteve convosco para mais programa, uma vez mais, pastor Eugênio Piacentini. Nós vamos começar agora uma nova série de estudo na carta de Paulo aos Coríntios. Assista a introdução de Coríntios, o nosso comentário no primeiro capítulo. Coríntios é uma carta interessante, é a segunda maior carta de Paulo, primeiro Romanos, depois Coríntios. Coríntios resolve vários problemas da igreja, há 2 cartas a Coríntios, se nós juntar as duas, fica maior que Romanos, não é? Nós temos 2 cartas à igreja de Coríntios. Coríntios também tem 16 capítulos, não é? Alguns dizem que tem até mais versos que Romanos, ou os versos são mais longos, então Coríntios seria uma carta maior. E aí nós temos 2 Coríntios, mais 13 capítulos. Então, juntando as 2 cartas de Coríntios, nós vamos ter quase 29 capítulos aí para cobrir. Uma grande quantidade escrita. A primeira carta de Coríntios defende, Paulo resolve os problemas da igreja. Na segunda carta ele defende o seu ministério. Muita coisa interessante, nós vamos ver aí pela frente. Espero que você gostou do estudo